como que vocês viveram esse momento no sentido, assim, de trazer aspectos de, cara, sei lá, de amizades, de problema, até mesmo em casa, porque às vezes a gente tem, né, essa dificuldade de lidar com os pais querem os nossos bens e a gente demora pra entender. Né? Às vezes a gente olha pra trás, nossa, meu pai queria meu bem, minha mãe queria meu bem. E às vezes a gente entende, porque é uma fase que os hormônios, tá tudo à flor da pele. A gente quer tudo ao mesmo tempo. A gente quer uma coisa, daí depois não quer mais. Vamos lá. Perrengue. Quadro agora, me conte um perrengue que vocês viveram no terceiro ano do ensino médio. Um perrengue, um desafio, uma história inusitada. Por exemplo, eu contei um exemplo aqui no ensino fundamental. Quando eu pulei o muro da escola pela primeira vez. Aquilo de lá foi um sentimento novo. Eu tive muita coisa. Porque a Fernanda falou, ela comentou que tu também não parava quieta, né? Tu sempre queria estar fazendo alguma coisa, né? E isso foi bom pra mim, mas foi um problema também, porque toda hora estavam me chamando pra fazer alguma coisa. E é claro, eles sabiam que eu ia aceitar, né? Mas não no sentido de fazer coisa fora da aula. Era projetos mesmo. Só que isso meio que me atrapalhou um pouquinho, porque eu não conseguia focar no que eu queria também, que era estudar. No tanto que Queria, não queria, né? Sim. Aí eu dei uma mentira legal, né? Mas, tipo, falando pra trás um pouco, eu lembro que acho que foi no segundo ano, um pouquinho antes do terceirão, que foi um perrengue maior, assim. No terceirão eu não cheguei a pegar tanto. Mas foi a primeira vez que eu fiquei de recuperação numa disciplina, que foi em química, se não me engano. Nunca tinha pegado, nunca tinha tirado uma nota baixa. Eu tinha muito Gente, medo. mas então Eu vocês tinha eram medo. ótimos. Eu tinha medo de chegar em casa e apanhar. Por quê? Tu Eu pegou? peguei exame desde o oitavo ano. E fui Nossa oitavo, Senhora. nono, primeiro, segundo, terceiro. Meu Tu foi enfileirando, né, os exames. Tu foi fazendo o E não era troféuzinho. um exame. Não, a Júlia... Capenga, A Júlia- manca, frágil e inconsistente. A Júlia, ela Na queria... A Júlia queria, na verdade, era estudar mais, né? Porque às vezes a pessoa... Isso, Claro, ela queria Gente. ficar mais tempo com o entender mais professor. a fundo o conteúdo. Poder aprender mesmo o conteúdo. Queria ficar mais tempo com o professor. Fica mais tempo com o professor. Exatamente. Eu também queria, por isso que eu fui mal. É que, na verdade, eu tirei mal na prova porque eu fui burro, né? Eu não estudei. E é óbvio, estudando a prova eu não sabia o conteúdo, já era difícil, né? Porque química. Aí eu sei que a gente fez a prova e o professor deu a recuperação. E eu lembro que eu fiz a recuperação e eu anotei na mão mesmo o gabarito. Porque era uma resposta curta, assim, sabe? Era uma questão só. Ele deu uma questão só. E toda a sala fez a recuperação. E ele falou, quem tirar uma nota maior do que tirou na prova, eu vou substituir a nota. Falei, tô bem, né? Eu estudei ali rapidinho, ele largou a prova. Estudei rapidinho, porque foi de um dia pro outro, na verdade, né? Cheguei, caiu bem a questão que eu estudei, né? Fiz a questão, anotei o gabarito, saí feliz da sala. Cheguei lá fora, todo mundo com o gabarito igual, falei, graças a Deus, né? Não vou pegar a recuperação, não vou reprovar, não vou fazer nada. Aí chegou o boletim em casa, eu olhei, 2. Eu falei, o quê? Mas eu acertei a questão, como é que eu fiquei mal? Aí eu entrei em pânico, eu comecei a andar em volta da casa, assim. Olhei pra mãe, olhei pro pai, eu segurando o boletim e falei, mãe, tirei 2. E ela, tu vai apanhar? Tu vai apanhar? Porque como que tu me tira essa nota, né? Eu nunca tirei recuperação. Aí ela falou, não, vamos lá na escola falar com o professor. Aí a gente falou, professor, eu não lembro o que ele falou, não lembro muito bem. Mas eu lembro que ficou marcado porque foi a primeira vez que eu peguei recuperação. Que eu fiquei mal, sabe? Porque eu sempre ficava mal se eu tirava nota ruim. Então eu me forçava a estudar, por mais que eu não gostasse. Mas foi um perrengue que eu passei, que no terceirão, eu fui levando meio que, fui empurrando com a barriga, sabe? Consegui levar, mas né. No segundo, a gente teve uma prova de história. E a gente era, 3 turmas de... a turma A, B e C. Sim, separava as Sim. turmas. E a gente tinha a prova de história, só que a turma A fez a prova um dia antes. E eles Meu passaram Deus. todas as respostas Meu pra Deus. gente. Tinha foto da prova lá e a gente tinha. E eu, assim, não, vou decorar pra mim ir bem na prova. Aí no outro dia era o mesmo professor, o mesmo conteúdo, tudo. Cheguei lá, toda a turma tinha a resposta igual. Meu. E a gente fez a prova, assim, terminamos correndo. Quietinho. Não, a gente tava lá tranquilo. Gente, Aí uns pensaram... Tu nunca colou? No colégio, eu não E eu conseguia pensei, eu olhar preciso pro errar lado, por algumas. isso que eu pegava exame. Por isso que eu pegava exame. Porque quem não cola, não sai da escola. Isso é uma frase dita, né? Gente, Eu já eu não fui o conseguia desgraçado que colar. tirou a foto da prova uma vez. Mas- Eu não conseguia colar. Não, e uns foram inteligentes, erraram algumas. ele... Os outros Não, isso aí foram tem lá estratégia. e Cara, é bom, cara. acertaram Estratégia. todas. Não, mas tinha uma questão, não sei como o professor fez, mas ele botou aquela errada. Não tinha como botar alguma. Todo mundo tinha que errar aquela. E todo mundo errou aquela.
Aí o professor corrigiu as provas das 2 turmas e ele falou assim, mas como é que todo mundo conseguiu as mesmas respostas, assim? Aí ele fez a gente fazer a prova de novo. Só que era a mesma prova. Tipo assim, Viu só? e eu fiquei assim, putz, e Olha agora? só, o Não que deu a gente certo. pode... Vamos entrar nesse tema da prova? Olha só que interessante. Tem 2 pontos. Primeiro, vamos pegar esse recorte aqui do Miguel, que a Fernanda deu uma boa costurada e nós vamos falar sobre isso. Porque ele trouxe um elemento... Já que o nosso podcast é o que eu faço, cara, o que você aprendeu, Miguel, com... A Júlia também. São em várias, né? Júlia. Fernanda também. Eu reprovei uma prova, eu não fui suficiente para aquela nota, portanto, eu fui reprovado. O que vocês aprenderam sobre vocês nesse momento? Eu percebi que eu tinha que estudar. Ok. É outra coisa, né? Porque a gente vive escutando dos pais. Eu, pelo menos, vivi escutando. Tu tem que estudar, tu tem que estudar, tu tem que sentar, tirar teu tempinho. Eu sei que tu gosta de jogar, eu sei que tu gosta de fazer tuas coisas, mas tu tem que tirar um tempinho. Que seja 1 hora, meia hora por dia, pra revisar o conteúdo que seja. E eu vi que isso faltou muito, porque a prova não tava difícil. Era um conteúdo mais chatinho, mas não era uma prova difícil. Mas se eu tivesse revisado, eu teria gabaritado, provavelmente. Percebi que eu tinha que me dedicar um pouquinho mais. Tava faltando a dedicação.